Boa tarde a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ouvem bem? Bacana. A gente vai falar agora um pouco. A gente começou essa conversa falando ali um pouco sobre esses desafios, né, do investimento, e aqui a gente pode trazer um pouco mais essas dicas. Eu vou de novo me audiodescrever. Meu nome é Mônica Costa, eu sou educadora financeira. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, estou usando tranças. Estou com uma camisa branca, com uma calça branca e com um sapato marrom. Sejam bem-vindos. Eu acho que a gente já começa falando um pouco dessa nossa troca, né? E trazendo um pouco mais justamente como é que a gente pode considerar o mundo dos investimentos para além desse lugar da poupança, quando a gente fala com um público que é tão diverso, né? Acho que a Gisele pode começar a falar um pouquinho para a gente. Claro, boa tarde. Boa Todo mundo tarde. escuta aí? Ótimo. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou a Gisele Colombo, eu sou uma mulher de pele branca, com bastante sarda, olhos castanhos, cabelos castanhos. Estou com uma roupa bem maluca, que é uma blusa com um casaco cor de terra, uma calça branca, e muito feliz de estar aqui no palco dividindo com vocês. A Mônica fala de experiências que passam pela vida da gente profissionalmente, e eu atuei há mais de 35 anos em instituições financeiras, em todos os segmentos, desde o varejo mais básico, fazendo renegociação de crédito, até o segmento ultra high do private. O que a gente percebe, Mônica? A grande dificuldade de falar de educação financeira e lidar com dinheiro não está só na base da pirâmide, não, viu? A gente vê isso em todas as classes sociais. A gente tem que fazer treino para herdeiro, a gente tem que fazer treino para empresário que junta dinheiro e não sabe administrar. E o mercado financeiro, ele é inacessível para todo mundo porque ele é complexo, tem muita regulação, tem muito produto diferente. O ser humano gosta de dinheiro, não gosta de falar que gosta de dinheiro, né? Todo mundo acha bacana dizer que não gosta de dinheiro. Mentira, todo mundo gosta. Quando você precisa de um hospital, é bom você ter dinheiro para pagar um hospital. Quando você precisa botar teu filho numa escola, você quer botar numa escola boa. Então precisa falar de dinheiro. Gostei muito quando a Nath falou ali, precisa normalizar o tema dinheiro. Sim, tem que normalizar dinheiro. Dinheiro não é o demônio, a gente que faz isso. E o grande desafio, eu acho que é para todo mundo, o medo que as pessoas têm de lidar com aquilo que não conhecem. Então, você tem o cofrinho da poupança tão tradicional. Esse cofrinho, em alguns momentos, funciona. Eu acho que ele é um excelente instrumento para quem está começando. É melhor estar na poupança do que estar embaixo do colchão. Mas, de fato, o grande convite que a gente tem que fazer como especialista em dinheiro e educação financeira é que as pessoas procurem estudar um pouco, entender um pouco, façam o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Porque o ser humano, existe o ser humano bom e aquele que é oportunista. No mercado financeiro, como em qualquer outro, você encontra excelentes gestores, excelentes consultores, mas também há aquelas pessoas com menos escrúpulos. Toda hora a gente ouve falar de pirâmide financeira. Então, da minha experiência aqui, que eu queria compartilhar é isso, que as pessoas, independentemente da classe social, da classe socioeconômica, do nível educacional, estudem dinheiro. Se você não for estudar outra coisa, pelo menos sobre dinheiro e mercado financeiro, preciso estudar um pouco, para você ter conforto, para perder o medo e para poder conquistar sonho, para ganhar a liberdade de ter uma vida tranquila e satisfatória. Acho que é isso. Bacana. A Eliane tem uma experiência, né, com esse público que é mais diversificado. E é bacana ouvir justamente essa questão, porque a gente sabe, e a gente vai falar sobre isso, né, William, que o dinheiro ele tem muito mais a ver com comportamento, né? Eu sempre digo isso, não é quanto você tem no bolso, mas é como você se comporta, né, a partir dele. Né, Eliane, fala um pouquinho sobre como é que você lida e como é que você trata disso com os seus clientes. Ok, quero começar com a minha audiodescrição. Eu sou descendente de orientais, né? Então eu tenho cabelos pretos e longos, estou com uma blusa branca, uma calça preta, um sapato preto, e é um prazer estar aqui falando com vocês.
Eu vivo todos os dias o planejamento financeiro pessoal. Eu tenho um escritório, nós diariamente atendemos os clientes, as famílias e as pessoas que nos procuram e nos contratam, e é uma realidade nua e crua. As pessoas têm dificuldade sim de investir, elas não são especialistas, elas têm carreiras diferentes. Mesmo as pessoas na carreira do mercado financeiro têm nos contratado, porque também não tem tempo de cuidar das próprias finanças, e sim, o dinheiro fica lá no porquinho. Quem tem porquinho aqui? Eu também já tive, né? Assim, todo mundo teve o seu porquinho, e graças a Deus que existe o porquinho, mas de fato o porquinho às vezes precisa ser chutado para longe, né? Assim, a gente precisa pensar na vida planejada, né? Então, organizar um planejamento financeiro pessoal é dar vida, dar tom para o seu dinheiro. Através de um plano, você consegue investir o dinheiro com mais coerência, de acordo com as suas necessidades. Então, o que a gente faz quando a gente determina um planejamento financeiro pessoal é determinar uma estratégia de vida para as pessoas e aí sim entender como está o dinheiro, se ele já existe, se ele não existe, como fazer para que esse dinheiro exista, porque tem muita gente nesse capítulo ainda, eu não consigo fazer o dinheiro existir, né? E depois que o dinheiro existe, como é que eu estruturo e saio do porquinho? Como é que eu coloco o dinheiro em outras alternativas de investimento? E aí vem no processo de planejamento lá no cotidiano, uma necessidade de entrar sim com a educação financeira, começar a ensinar um pouquinho de vocabulário. Não quero tornar as pessoas especialistas, porque elas talvez não tenham interesse e nem tempo, mas um pouquinho, a linguagem é importante para saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Então, o cliente vai adquirindo consciência e conhecimento para daí sim nós podermos apresentar uma proposta de carteira de investimentos, buscando orientação, às vezes na própria instituição financeira que o cliente já trabalha, com os consultores que os atendem, ou nós mesmos vamos montar uma política de investimentos e aí começar a entender quais são os produtos que cabem para cada parte da política de investimento. Dinheiro de reserva de emergência pode ser investido em um produto e o dinheiro de longo prazo em outros tipos de produtos que a gente vai compor uma carteira coerente ao perfil de investidor daquele cliente que está ali diante de nós. Então, a cada um de vocês, estruturem um planejamento financeiro. Ele é o pontapé. Geralmente as pessoas têm dinheiro, compram o produto, depois quando vem planejar, viu que colocou o produto errado, então fica um passo a passo todo descontínuo e confuso, né? Então a gente precisa organizar tudo, ter uma sequência lógica. Para quem é planejador, a gente sabe que é começo, meio e fim, não é fim, meio e começo. A gente vai numa ordem lógica, construindo um passo a passo seguro, confiante para a pessoa poder seguir em frente. Eu queria deixar essas primeiras palavras, senão eu vou longe aqui. Dar o espaço para o William. Então, a gente entende essa questão, né, de que você tem as suas limitações, a gente começa a investir. Essa questão que você traz de começar a investir sem ter planejamento é uma coisa muito comum, né? Eu quero fazer uma viagem e aí eu invisto em alguma coisa que eu só posso tirar daqui a 10 anos, né? William, como é que é, né, para você que trabalha essa questão, especialmente quando as pessoas decidem que entendem que o investimento pode ser uma coisa como a poupança. Como é que faz essas pessoas darem os próximos passos e entender que é possível a gente ingressar aí nesse mundo? Bom, obrigado Ambima pelo convite, é uma grande honra poder estar aqui no Summit. Acho que a gente tem boas provocações, bons insights e boas lições aqui. Começo com a minha autodescrição, sou um homem branco, careca, barba, olhos claros, estou usando aqui uma camiseta branca, um terno marrom, uma calça preta e um tênis bege. Tenho 38 anos, hoje a gente cuida um pouco de educação dentro do Bradesco, que a gente fala com muitos especialistas, com rede de agências, e esses pontos que a Gi e você trouxe aqui, e a Eliane trouxe, são pontos que a gente vem trabalhando muito, porque a gente, no frigir dos ovos, a gente está falando de educação financeira, mas nós também estamos falando de comportamento. E quando a gente pensa em comportamento financeiro, a gente traz, né, que o ser humano ele tem uma tendência a simplificar. E essa simplificação tem fit, né, tem approach com a poupança.
Então a poupança ele é um produto democrático, é um produto acessível, é um produto que é fácil de tangibilizar. E aí no processo decisório, e aí eu vou trazer um pouquinho de finanças comportamentais aqui, mas o Daniel Kahneman, ele fala muito de sistemas 1 e 2. O que significa isso? Boa parte de vocês aqui, quem está em casa, dirige. Quando a gente aprende a dirigir, a gente ativa um sistema 2, que é um sistema mais lento, mais devagar, você precisa pensar na embreagem, no acelerador, e aí depois você automatiza. Então você aprende a dirigir, do sistema 2 vai para o sistema 1. O sistema 1 te permite, inclusive, pensar menos. Então fica tudo muito automático. Isso é bem legal, porque economiza energia. Só que isso também traz algumas tendências. Então, não é meu caso, mas para quem tem cabelo, consegue arrumar o cabelo dirigindo, consegue deixar o pé na embreagem. Então você tem alguns processos que são facilitados. Então viés não é de tudo ruim. Mas quando a gente olha para o processo decisório do cliente, o viés da poupança é um viés familiar. Porque a poupança é um produto familiar. Pensa quantos de vocês, quando ouviram poupança, falaram assim, eu vou poupar dinheiro. Então você está usando o viés da familiaridade, você está usando um gatilho mental, que é aquilo que é fácil e que é básico. Então a poupança traz muito disso, né? Dessa coisa democrática, desse gatilho mental, do fato de tangibilizar. O cliente ele coloca dinheiro na conta poupança, ele consegue ver que tem uma evolução de patrimônio mês a mês. Então é um produto que reúne todas essas questões. E aí olhando para outro aspecto de finanças comportamentais, um outro psicólogo, economista, que é um psicólogo que fala de psicologia econômica, que é o Richard Taylor, ele fala que a gente precisa aprender a descongelar cliente, né, ou descongelar investidor. O que significa isso? As pessoas ficam congeladas ou ficam na inércia porque tem obstáculo. Então a poupança tem menos obstáculo, é fácil você colocar dinheiro na conta poupança. E aí para você tirar obstáculos, você precisa mudar o que ele chama de framing ou enquadramento. O que significa isso? Né? Que senão eu estou tentando facilitar e vou dificultar mais. Mas o framing você tem o leite A e o leite B. O leite A tem 80% gordura e o leite B tem 20% menos gordura. Qual que vocês escolheriam? Provavelmente o leite B, 20% menos gordura. E aí eu respondo para vocês que os dois leites são exatamente iguais. O que muda foi a apresentação. A gente às vezes peca ao apresentar esse produto para os clientes, para os investidores, falando que deixar dinheiro na conta poupança é estar perdendo dinheiro. O cliente não entende isso. Ele olha, o investidor olha e fala, peraí, mês a mês meu dinheiro evoluiu, eu não estou perdendo dinheiro. E aí eu pioro a situação, eu vou apresentar a poupança para ele, eu falo, a poupança pode ter rentabilidade nominal negativa. Ixi, aí ele não entendeu mais nada. Aí eu falo que não tem liquidez diária, aí eu perdi o cliente. Perceba, eu coloquei mais obstáculos ao invés de democratizar. Então a mudança do enquadramento, a mudança no processo decisório, a mudança do comportamento do cliente passa um pouco em simplificar. E aí eu gosto de falar um pouco que a Vera Rita, que é uma professora que eu tive o prazer de conviver e foi a minha orientadora na banca de mestrado, que ela falava que se você quer que alguém compre algo, você precisa simplificar esse processo. Então, acho que no fim das contas é a gente, além de democratizar, é simplificar, mostrar para o cliente que ele tem outras opções, tirar um pouco o economês, se conectar com o ser humano e ajudar ele a tomar melhores decisões. Bacana. Quando a gente fala em simplificar, especialmente, eu acho que a gente está muito de acordo com isso, e tirar o economês, né, do processo, ele traz para a gente mesmo essa leveza. Quando você traz esse lance da gente usar a poupança, porque é o lugar que a gente conhece. Né? Historicamente, a gente vem desse lugar. Eu ouvia a minha avó dizendo que você tem que ter dinheiro na poupança. A gente conhece isso, isso é familiar. Né? E quando a gente fala, por exemplo, eu que trabalho com um público que está muito nesse lugar de vulnerabilidade, a hipótese de perder dinheiro é impensável, até porque ele já tem muito pouco, né, para que ele perca o que ele tem. Mas quando a gente traz informação e quando a gente começa a trazer justamente essa luz de que, olha, a gente não está falando de algo tão diferente assim. Vamos começar a falar um pouco mais sobre isso, vamos nos familiarizar com essas outras ferramentas e você vai ver que também é tão possível quanto esse lugar da poupança e você pode ganhar um pouco mais. Então eu acho que quando a gente pensa nesse lugar de investir, desses primeiros passos, especialmente para quem está chegando, eu acho que o que fica aqui que a gente traz é isso. É possível, a gente vai precisar estudar um pouco, né? Não dá para fazer um bolo se você não souber a receita, né? Tem algumas pessoas que têm esse dom, eu preciso de receita. E aí dá tudo certo. E sempre vai funcionar porque a gente está seguindo aquele caminho e a gente conhece aquele lugar. Então, eu acho que é bacana a gente
né, enfim, a gente tem ainda mais um pouquinho de tempo, poder explorar um pouco essa questão. Como é que a gente torna esse lugar mais acolhedor? Né? Como é que a gente permite que outras pessoas cheguem nesse lugar sem aquela tensão que é a visão que muitas pessoas têm do mercado financeiro, daquele investidor que é agressor e de falar de milhões de reais e aquela loucura mesmo que a gente vê até na bolsa, né? Como é que a gente consegue fazer isso, Eliane? Isso acontece com pessoas leigas ou com pessoas não leigas, tá? Então, assim, as pessoas... É uma zona de conforto. A poupança é uma zona de conforto, é um lugar gostoso, bom de colocar o dinheiro, é tranquilo. Só que a gente tem que sair de lá, é uma inércia, né? A gente sabe que dá para ser mais eficiente com o nosso dinheiro, tratar melhor o nosso dinheiro e a gente não dá atenção devida para isso. Então, a pessoa que é leiga, quando ela começa a entender o processo, entender os produtos, entender as diferenças, e ela experimenta e ela vê que é possível, é libertador. É libertador. E para a pessoa que conhece, mas tem deixado o dinheiro ali porque é mais confortável, é mais simples, ela vai procrastinando e às vezes passou um ano, ela não tirou o dinheiro dali. E ela sabe que ela deveria tirar o dinheiro dali, principalmente neste momento de taxa de juros altas. Então dá para aproveitar melhor esse mercado e o dinheiro está ali sendo muito mal potencializado. Então tem hora que tem que ser professor, ensinar, tem hora que você tem que ser tático. Senta aí, abre a sua conta, tira o dinheiro agora daí, muda. Mas Eli, semana que vem não, semana que vem é muita coisa. Vamos hoje tirar o dinheiro daí e colocar ele para ser melhor cuidado. Porque temos potencial de rentabilizar melhor esse dinheiro. Então, o primeiro passo lá no planejamento financeiro é o não julgamento. É entender que a pessoa está com dificuldades, não merece julgamento nenhum, não cabe, e sim tratamento daquele dinheiro que pode ser melhor tratado. Então a gente faz isso acontecer na prática, tirando o plano do papel e entrando para ação efetivamente, um plano de ação. Quando o cliente me liga e diz, consegui, apliquei, troquei de lugar o meu dinheiro, eu falo, viva, hoje você pode até comemorar, né? Estoura aí um guaraná com a família e comemore, porque o dinheiro a partir de amanhã já vai estar rendendo e trabalhando melhor para você. Pensa nisso. E todo o dinheiro que você se esforçou para conseguir guardar, salvar, coloca ele no lugar certo. Não é assim, cada dinheiro planejado tem um lugar certo. Reserva de emergência tem um lugar certo. Dinheiro de projeto tem um lugar certo. Dinheiro de aposentadoria tem um lugar certo. Para o teu perfil, para o teu contexto. Então, cada dinheiro e cada composição de carteira é personalizada para vocês, para cada um de vocês. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a minha reserva financeira, e eu guardei durante esse tempo que eu dividi um pouco com a Nath, e quando eu abri a conta e eu vi aquele monte de dinheiro, eu falei, cara, fui eu que fiz, é uma delícia, né? Do que se eu tivesse deixado aquele dinheiro na poupança, rendendo aquela coisinha mínima e tudo mais. Então, realmente vale muito a pena a gente começar a fazer esse esforço. Gisele, fale um pouco desse lugar, né? Quando a gente entende que não é só a base da pirâmide, que tem essa dificuldade de buscar outros caminhos. O que acontece? A gente, no Brasil, quem tem a minha idade ou mais, viveu muitos anos, aqueles anos de inflação. Então a gente não acostumava, a gente não aprendeu a olhar para daqui a 2 anos, 5 anos, então a gente é muito imediatista. E essa geração Z, que é super jovem, é imediatista porque eles já nasceram atropelando o primeiro computador que tinha na sala de casa quando chegava do hospital. Então ninguém tem paciência. E o grande aliado de um bom investimento é a paciência. Então a primeira coisa é traduzir para a pessoa comum o jargão de mercado. Então, o que é uma ação, mercado de bolsa? A Nath falou aqui agora há pouco, ação é um pedaço de uma empresa. Se eu comprei uma ação de uma empresa, eu estou sócio daquela empresa. Se a empresa vai estar de pé daqui a 100 anos, eu talvez deva acompanhar essa empresa durante uns 15 ou 20 anos. Mas a bolsa sobe, a bolsa desce, o quê? E daí? Eu sei o que eu estou fazendo, eu confio nessa empresa, então eu deixo lá. Quando a gente fala em alguns investimentos, por exemplo, qual que é a grande missão do investidor?
é ganhar da inflação. Então você tem que ter juro acima da inflação, depois que a gente paga o imposto de renda. Então tem alguns produtos que vão te oferecer que falam, olha, isso aqui é IPCA mais... O que é o IPCA? IPCA é o índice de inflação. Então, se é IPCA mais X, esse X que eu ganhar acima do IPCA é acima da inflação, certo? Certo. Ah, mas o título tem 10 anos e no meio do caminho ele pode desvalorizar. Pode, mas se você planejou, se você sabe que aquele dinheiro é para daqui a 10 anos, e daí que ele desvalorizou? Se você esperar ele vencer, ele vai te dar toda a inflação em mais um juro real. Então, acho que quando você simplifica a linguagem, quando você traz para a vida da pessoa normal, eu acho que fica menos assustador. Então, acho que é uma missão nossa ajudar as pessoas a falar assim, não, peraí, isso aqui não é um monstro de 7 cabeças, só tem uma e a gente doma, entendeu? Acho que é um pouco do nosso papel simplificar a linguagem. Fala um pouquinho sobre isso, William. Acho que esse ponto que ela destacou é bem relevante no seguinte sentido. No fim, a gente que está trabalhando com o investidor ou cliente, a gente quer educar. E para educar, o processo de simplificação entra num processo de despertar de consciência. Então, para a gente poder despertar consciência, para depois colocar competência. Você deu um exemplo bom, você falou assim, tem gente que faz o bolo e nem sabe como fez o bolo. Aí a gente entra para o campo do dom. E quando a gente pensa no dom, é difícil ter dom no mercado financeiro, né? Eu tenho o dom de ganhar dinheiro, eu tenho o dom de aplicar em bons papéis, isso é um pouco arriscado. Então, antes de você trabalhar a competência, você precisa mostrar para ele o valor disso com consciência. O Robert Dilts, ele fala um pouco disso, ele fala que tem 4 fases da aprendizagem. Então, uma criança está numa fase que não sabe nada, então é incompetente e inconsciente. No final, a gente quer que os nossos investidores sejam mais competentes e mais conscientes. Para a gente conseguir fazer isso, tem muito do que elas trouxeram aqui. Tanto a Gi quanto a Eliane trouxe alguns pontos importantes, que é simplificar. Eu acho que todo mundo está falando muito de simplificar. Democratizar. Eu acho que é mudar o nosso linguajar e fazer com que o nosso mundo se conecte. E democratizar também é mostrar que tem boas opções. Hoje a gente tem fundos com valor de R$1. Ela comentou que ela é de uma geração mais antiga, eu também comecei no mercado há algum tempo. Antigamente tinham fundos com R$10 mil de entrada, R$50 mil de entrada, tem fundos hoje com 1 centavo de entrada. Então é possível apresentar boas opções para esses investidores, educar e aumentar a consciência para, enfim, colocar competência. Acho que esses são bons insights aqui para a gente deixar. Bacana, a conversa tá ótima, mas o nosso tempo acabou. Pena. Queria agradecer a Ambima pela oportunidade de troca, por ouvir vocês, Gisele, Eliane e William, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade também de poder trocar um pouco. Obrigada também, obrigada Nós que turma agradecemos. toda, que tenha sido útil, né? Sim. Obrigada a todos.